O ativo ambiental é uma solução do país, é um ativo do futuro. As pessoas que insistem em discussão sobre o passivo estão discutindo o passado. E hoje o Brasil vai ter a satisfação de conversar com a ex-ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, e com o secretário executivo do Observatório do Clima, Carlos Rittel. A gente vai falar sobre clima e sobre outras questões ambientais. Isabela, Carlos, a gente está aqui em 2017, um momento turbulento, um momento difícil para várias questões ambientais, né? Esse ano começou com Donald Trump tornando-se presidente dos Estados Unidos, com o discurso de que mudanças climáticas é uma teoria conspiratória inventada pelos chineses, se retirando do Acordo de Clima em Paris. Aqui no Brasil, notícias preocupantes também, né, de desmontagem de várias das salvaguardas ambientais que protegem a Amazônia, de possibilidades reais de aumento no desmatamento das nossas florestas, né? O desmatamento já está aumentando pelo que a gente está percebendo. Acabou de reduzir, mas... Reduziu um pouco agora, mas tem vários sinais de que as salvaguardas estão diminuindo e de que tem um cenário complicado pela frente. Como é que é? O momento é de preocupação, é um momento que é mais que tudo de dificuldades, tem razão para otimismo. Podemos começar por você, Isabela? Eu sou sempre otimista, embora muito pragmática, né? E acho que não vejo o futuro bloqueado, como muitos veem. Eu acho pelo contrário, tá? Nós estamos vivendo uma transição, se eu posso usar a sua expressão, por N razões, de natureza política, natureza econômica, que não é exclusivo do Brasil, é do mundo. Tá? Obviamente o Brasil com suas particularidades, mas o que está acontecendo na Europa, o que está acontecendo nos Estados Unidos, a própria redefinição da chamada orientalização do mundo, mas mostra, no chamado ambiente pós-Paris, a gente pode denominar essa conversa, mostra que nós temos que ser mais rápidos, mais eficientes e talvez termos que ir além das nossas tradicionais constituintes dos diálogos sobre os desafios que nós temos hoje, não só no Brasil, mas no mundo. Mas eu vejo com muita preocupação o ritmo como as coisas estão acontecendo no Brasil, não só a agenda, mas o ritmo, uma transição política com sabores, com situações às vezes inacreditáveis, né, como foi a questão da renca, ou mesmo a questão de decisões a respeito da gestão ambiental, do sistema de gestão ambiental, de governança ambiental no Brasil. Mesmo isso, tá, o que causa bastante desconforto, se eu posso usar uma palavra diplomática, é que o mundo lá fora está andando muito rápido e a sensação que eu tenho é que o Brasil virou as costas para o mundo. Tá? Onde meio ambiente é soft power para o Brasil e onde as soluções globais passam por uma sociedade com mais sustentabilidade brasileira. O Brasil tem um papel protagônico não só para si, mas para o mundo. Há uma expectativa, como ele sempre teve, com todos os problemas, de agarrar essa agenda como referência para a qualidade do seu desenvolvimento e para liderar as questões de direitos individuais e direitos coletivos, as assimetrias desse país, as desigualdades que nós ainda temos, não podem ser subestimadas ou alguém por medo, ou as pessoas por medo, por um desconhecimento de enfrentamento, de viver numa nova era, apostarem que o melhor era o passado. Não é o passado. O melhor está no futuro, na medida em que nós tenhamos a coragem de construir esse novo futuro. Lembrando que não há tempo para puxadinho. Não há tempo para falar, deixa eu puxar mais um pouquinho aqui, porque isso não vai fazer mal. Toda decisão tomada hoje está determinando o futuro que nós vamos ter. É isso que está na pauta, porque nós não podemos mais errar. Nós não podemos dar sinais contraditórios, por exemplo, em relação ao desmatamento. Eu enfrentei o aumento do desmatamento e tenho a menor taxa da história do desmatamento. E a gestão tem as menores taxas de desmatamento. De taxa de desmatamento, isso não é suficiente, porque ninguém está discutindo a fragmentação das florestas, a degradação das florestas, a degradação dos solos. Há uma agenda técnico-científica, social importante que não está no mundo político. E que se nós queremos ser o maior produtor de alimentos do mundo, e temos talvez toda a chance de ser, temos que agarrar essa agenda de uma maneira inovadora, não falando de passado, mas falando de futuro. Então eu vejo com preocupação sim,
não só porque o mundo está mudando, e está mudando mesmo, tá? Não é porque o Trump, como fala o Zé Simão, administra a política americana como um grupo de WhatsApp, ele sai dos grupos que ele quer. Então, sair de Paris, sair da Unesco, sair... Não é por conta disso que a questão é crítica. A questão é crítica porque o arranjo geopolítico que foi montado com os Estados Unidos a bordo, esse arranjo geopolítico foi desmontado para a implementação de Paris. O que aconteceu com o Brexit, as consequências do Brexit também não são claras. Se você vai ter novos eixos de aliança, por exemplo, Estados Unidos, Inglaterra, a Inglaterra numa visão divergente hoje com a União Europeia. Como é que a China vem com a União Europeia, com o G2? Quer dizer, você tem novos arranjos que são da dinâmica, qual é o papel do Brasil? O Brasil não pode perder protagonismo nisso, o Brasil é líder, sempre foi líder dessa agenda, em todas as soluções da questão do Acordo de Clima, não só de Paris, de Quioto, pegar a história da Convenção de Clima. O Brasil tem protagonismo e esse protagonismo não é só político, é um protagonismo de mudança daquilo que a gente quer, que a gente entende como desenvolvimento, sustentabilidade e desenvolvimento. E eu vejo que nós estamos perdendo tempo. Talvez a minha inquietação é que nós estamos perdendo tempo. A crise política, a crise econômica, elas passam. Se a gente tiver juízo e fizer a lição de casa, elas passam. A crise climática, ela permanece. A gente está numa fase em que poderíamos muito bem estar construindo o caminho de implementação daquilo que foi acordado, inclusive com a liderança da ministra na construção da NDC do Brasil e discutindo até fazer mais, maior grau de ambição climática, com ganhos para o Brasil, porque a gente tem vantagens comparativas. Essa volta ao passado não é apenas no retrocesso em relação à legislação ambiental, direito de povos indígenas, redução de áreas protegidas. É uma volta ao passado porque é uma aposta numa economia do passado, num modo de produção do passado. Deste exato momento, a gente está vendo a discussão sobre uma portaria publicada pelo governo federal que basicamente mexe no conceito de trabalho escravo e nos remete a um passado do qual a gente não deveria ter nenhum orgulho, a gente deveria estar progredindo no sentido de sustentabilidade nos seus 3 pilares, o social, o ambiental e o econômico em equilíbrio. Teríamos condições de fazer isso. O desmatamento é um desafio, mas já demos demonstração de que é possível combatê-lo, reduzi-lo e progressivamente ir eliminando. Temos áreas que podem ser utilizadas, áreas de pastagens abandonadas, degradadas, que podem ser utilizadas para a produção de alimento no Brasil e com uma agricultura mais eficiente, agricultura e pecuária, especialmente a pecuária mais eficiente do que a gente tem hoje, com ganhos para o produtor, ganhos de eficiência, ele ganha mais emitindo menos gases de efeito estufa. E a gente tem potenciais em energias renováveis que podem, devem ser explorados muito mais do que o que a gente está vendo hoje. De fato, preocupa muito o meio ambiente, a agenda socioambiental, a agenda climática atrelada à questão ambiental e socioambiental, ela está sendo comprometida. O meio ambiente virou moeda de troca hoje por votos no Congresso para proteção do governo federal, em especial do presidente Temer, contra a investigação de denúncias por corrupção. Isso pode ter e deve ter consequências não apenas para as florestas, para o aumento da violência no campo, que a gente já observa hoje, como também para os mercados que buscam comprar os produtos brasileiros. O que importam, você tem os mercados premium, aqueles que pagam um preço melhor pelas commodities brasileiras, se incomodam com o aumento da taxa do desmatamento, se aquele produto veio ou não de uma área desmatada. O consumidor lá na Europa tem essa preocupação, assim como tem uma preocupação se existe ou não associação àquele produto ao trabalho degradante, ao trabalho exaustivo, etc. Eu acho que o Vitor estava tocando no assunto, no aspecto extremamente interessante. Quando a gente fala em mudança de clima, a gente tem os setores emissores, você tem a questão social, você tem a questão dos arranjos geopolíticos, as inovações tecnológicas, etc. Mas tem talvez 2 ou 3 aspectos que são importantes, porque nós estamos falando de desenvolvimento. Primeira coisa, um país que ainda tem desafios imensos de desenvolvimento e desafios imensos do ponto de vista de redução de desigualdades, eu falo os vários Brasis do mesmo Brasil, essa é uma agenda
que ela não deve ser vista como um problema, ela tem que ser vista como um ativo. O ativo ambiental é uma solução do país, é um ativo do futuro. As pessoas que insistem em discussão sobre o passivo estão discutindo o passado. Mesmo o Código Florestal que foi debatido da maneira que foi debatido, que é uma lei que não agrada nem A nem B, então, portanto, é uma lei que tem caminho, tem um cadastro ambiental rural, o passivo você resolve. O que você tem que pegar é qual é a visão estratégica para produzir alimentos, colocando produção e proteção juntos. Ah, porque a Europa já desmatou. Ninguém tem o que o Brasil tem. Nenhum país do mundo tem o território que nós temos, nenhum Brasil do mundo tem a área produtiva que nós temos, a área para expansão que nós podemos ter com áreas degradadas sendo incorporadas. Nenhum país do mundo tem as florestas tropicais que nós temos. Nenhum país do mundo tem as reservas de água que nós temos, nem tampouco nenhum país do mundo tem a biodiversidade que nós temos. Então nós não temos que comparar. Essa é uma visão absolutamente equivocada. Nenhum país do mundo pode declarar 60 milhões de hectares de áreas protegidas como nós temos no programa Áreas Protegidas da Amazônia. Ninguém pode fazer isso, só nós. E o fizemos. Aí vamos lá para ter soluções para assuntos legítimos. Eu acho que deve discutir se precisa tirar uma área para fazer uma ferrovia que é melhor que um desmatamento. Não precisava tirar a área. Se tivesse regulamentado a faixa de domínio da BR-163, não precisava desafetar. Só que o Ministério do Transporte não fez o seu dever de casa. Como não fez, a lei precisa dar segurança jurídica para o investimento. É melhor que duplicar? Talvez seja, eu evito desmatamento, mas você tem que conversar, você tem que criar um ambiente de transparência, de compliance, de regras em que as pessoas possam minimamente entender para onde você quer ir. E não soluções trancadas que nós vamos fazer aquilo daqui de um jeito. A agricultura brasileira é uma agricultura tropical competitiva, importante, tem uma função política no mundo esperada de ser uma grande produtora de alimentos na demanda de segurança alimentar, tá? Tem uma visão de mercado, não pode dialogar com o passado, ela tem que dialogar com o futuro, ela tem que, e eu ouvi de vários agricultores, nós não concordamos com o malfeito, nós não concordamos com grilagem, então defendam a Amazônia. Quem não concorda com isso tem que ser uma voz ativa política para dizer que a Amazônia não pode ser desmatada porque 80% ou 90% do desmatamento da Amazônia vem de ilegalidades. 90% são crimes, isso é atividade criminosa. Você pactua com isso? Não. Você é contra a corrupção? Se você é contra a corrupção, você é o primeiro a correr na rua e dizer que você não pactua com aquilo. Se você é contra a grilagem, você é contra o desmatamento legal, você tem que ser o primeiro a falar, eu defendo a Amazônia, eu não sou um agricultor que sou contra a Amazônia ou contra o Cerrado brasileiro. E é essa mentalidade política que tem que acabar no Brasil de polarizar. Então as pessoas ficam discutindo a polarização pelo passado em vez de discutir a convergência pelo futuro. Paris determina a convergência. Como é que você construiu Paris? Paris se determinou por convergência. O Brasil vai para o final da fila ou ele vai continuar no primeiro lugar, segundo lugar? Em 2015, aumentou o desmatamento, foi na minha gestão. Isso não invalidou de a gente assinar a segunda fase do Fundo Amazônia com a Noruega, 600 e tantos milhões de dólares e 100 milhões de euros com a Alemanha. O que era isso? Credibilidade, acreditar no que estava vindo, com todas as dificuldades. Olha, aumentou por causa disso. Nós não podemos achar que as soluções no Brasil dependem de polícia, dependem de juiz. Soluções no Brasil dependem do engajamento da sociedade brasileira e de convencer esses atores que eles precisam pensar nos próximos 40 anos e não viver da glória dos 40 anos passados. Tá? É isso que muda. Nós temos o maior futebol do mundo, não impediu de levar o 7-1. Tá? O fato de nós reduzirmos o desmatamento e contribuirmos 80% das emissões globais, não significa que nós resolvemos o problema do desmatamento no Brasil. Não significa. Então o enfrentamento é outro. Nós temos que ir com coragem, descortinando, mostrando onde estão as coisas que não cabem mais e como ele mesmo está sinalizando, a agricultura tropical brasileira tem um tremendo papel na sustentabilidade, na agricultura de baixo carbono. Agora não pode se esconder na agenda do passado. Isso é incompreensível, inaceitável e não cabe no Brasil, pelo menos no Brasil que eu pertenço e que eu luto diariamente para ser um Brasil mais sustentável. Eu queria voltar num ponto que você tocou de início, Isabela, que é justamente a gente é natural quando você senta na mesa, por exemplo, na negociação de clima e olhe para o lado para dizer se você está fazendo mais ou fazendo menos, mas é fundamental que a gente olhe para dentro. Claro. E compare aquilo que a gente está fazendo com o nosso potencial. Com potencial de investimento na agricultura de baixo carbono, que hoje recebe 1,1% do crédito agrícola do Plano Safra, o Plano Safra 2017-2018 está indo para a agricultura de baixo carbono. O potencial que a gente tem em renováveis, os benefícios que a gente tem com a redução do desmatamento, com a restauração florestal, ao invés de ficar
ficar simplesmente olhando para os outros, estamos fazendo mais ou menos do que os outros. É importantíssimo ter noção disso. Qual que é o nosso lugar no mundo? Fundamental. Mas é fundamental que a gente olhe para dentro. O que nós podemos fazer que é do interesse do país, do interesse. O clima é uma das componentes, mas que vai ser interesse para a economia, vai ser interesse para a qualidade do nosso desenvolvimento, para o bem-estar da nossa população, para a qualidade do emprego, da geração de empregos no país. Hoje a gente continua olhando para trás no retrovisor e achando que já fez muito. Um retrovisor enorme, né? Que esqueceram que tem ponto cego. Acho que eles esquecem que o retrovisor tem ponto cego. Sim. Acho que tem uma coisa assim meio complicada. Ele está falando de uma coisa também super importante, que a NDC, a tal contribuição do Brasil para Paris, na realidade é uma agenda de desenvolvimento, é uma aposta. O sinal era assim, você fez assim. Quando você chama que é economy wide, no jargão, é para todos, é abatimento real das emissões de toda a economia brasileira. Tá? Quando você aposta nos setores emissores e você indica um caminho. Você não está dizendo que tem que ficar preso àquela meta, você não pode ter retrocesso, mas você está indicando que o Brasil quer ampliar a participação de renováveis não hídrica na matriz. Se a gente tem condições econômicas, tecnológicas, tem o caminho do aprendizado, porque é importante o caminho do aprendizado. Isso dialoga com o sistema de tarifa, isso pode ser usado, por exemplo, com solar para você resolver o problema de não ter distribuição de energia para condomínios, etc., se gerar uma economia local para comunidades, etc., etc., você tem que ousar a saber que você começa em 2020 um compromisso, você tem que se preparar que em 2025 você vai rever, ou você vai melhorar, ou você vai ampliar, mas com o pragmatismo do olhar político, falar assim, eu tenho um rumo, eu não posso sair do rumo. A sensação que eu tenho é como se as pessoas achassem que a transição para esse novo século, essa transição para essa nova maneira de viver, numa era marcada pela incerteza climática, é uma transição que você faz para o futuro em linha reta. Não faz. Isso é uma concepção também lá de trás, como se você deixasse o século XX, fosse o século XXI numa linha reta. A menor distância entre 2 pontos nesse novo Brasil não será uma linha reta, uma curva. Porque é impossível em economias circulares, economias de impacto, na transparência, no acesso a tudo que você tem, você achar realmente que você vai falar, olha, eu não vou fazer isso porque ninguém vai saber, ou eu vou fazer isso e ninguém vai saber. Isso não existe. O que nós queremos, na realidade, é que, quando se fez Paris, é que o Brasil tivesse, nesse novo momento pós-Paris, uma oportunidade única enquanto sociedade de discutir a sua nova inserção do mundo e os seus novos caminhos de desenvolvimento. E não dar sinais de que o passado que era bom, um passado onde nós chegamos com a desigualdade que nós temos graças a esse passado. Nós chegamos com a degradação ambiental que nós temos graças a esse passado. Claro, somos competitivos na agricultura? Somos, podemos ser mais, ganhando mais, gerando a tal sonhada classe média rural, tá? Com proteção ambiental. Então, a sensação que eu tenho é que nós estamos voltando, o que eu lamento, a um mundo de polarização. Eu vou lá, negocio uma coisinha, isso, mesmo que toda a sociedade seja contrária, eu me beneficiei. Sabe os benefícios das castas? Que não cabem mais na sociedade contemporânea. Paris nos possibilita isso, olhar a nova inserção global no planeta, o mundo está mudando, é um novo fenômeno de globalização, com a internet uma nova era, eu concordo com isso, né? E nós vamos ter que saber por onde que nós vamos. E esse saber por onde que nós vamos são as nossas escolhas. É a nossa tomada de decisão como sociedade, não julgando as pessoas, mas conciliando essa diversidade. O nosso ativo é a diversidade. Nós temos caminhos, opções. Nós não somos um país que não possa pensar várias alternativas, desde com os objetivos do desenvolvimento sustentável, com a Agenda 2030, com isso que é uma pauta de bens comuns, de bens globais. Agora, achar que para fazer isso você vai usar o discurso da sustentabilidade para justificar o passado, isso não cabe no Brasil de hoje. E os saltos estão sendo dados, né, no mundo inteiro, né? O desenvolvimento tecnológico está sendo rápido, a aceleração dos investimentos na economia mais eficiente, na economia limpa, está acontecendo em países desenvolvidos e em desenvolvimento. Energia solar, por mais que o Trump odeie ou não goste das energias limpas e tenha, né, os seus interesses atrelados à indústria do carvão, dos combustíveis fósseis, está gerando milhares e milhares de empregos nos Estados Unidos, de 8 a 12 vezes mais por ano do que a média da economia americana. O setor de energias renováveis. Né? Crescendo muito. Mas
não é só nos Estados Unidos, você tem países da Europa, a Alemanha, com muito menos sol do que o Brasil, hoje em dia tem em torno de quase que uns 30%, equivalente a uns 30% da matriz elétrica brasileira só em energia solar, em capacidade instalada em energia solar. E a China enxergando isso como uma oportunidade. A China tomou decisão agora de Alemanha, fechar 130 usinas a carvão vão ser fechadas na China. Eles estão acelerando a transição. Ainda são muito dependentes do carvão, mas estão acelerando. A Índia, em 2030, ontem, aqui no Brasil, ouvi de um representante do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio que espera que em 2050 a gente tenha nas nossas ruas cerca de 10% de veículos elétricos. Em 2050, a Índia, em 2030, Índia é um país muito mais pobre que o Brasil, né, em termos de população. Com uma complexidade de estrutura social inacreditável. Enorme, né? População imensa. Enorme. Centenas de milhões de pessoas vivendo abaixo da linha de pobreza. Em 2030, você não terá mais novos veículos a combustão entrando no mercado indiano. Por lei. Por lei, por determinação, por política, por decisão estratégica. Eu acho que o ponto que nós estamos falando aqui, que é essencial, é o seguinte: nós temos que fazer nossas escolhas. Exato. E me parece ilegítimo quem está fazendo escolhas em nosso nome. A sociedade brasileira, óbvio que você tem que ter uma abertura, um disclosure de tudo, e entender se eu vou ter veículo individual no Brasil, como a gente tomou a decisão lá atrás, enquanto sociedade, enquanto país, de ter biocombustível, tá? E que beneficia a poluição do ar, como a cidade de São Paulo, por exemplo, e que nós temos na NDC um aumento da participação de etanol, e etanol de segunda geração, e celulose, tem uma série de coisas. Qual é a decisão que nós queremos? Porque Londres tomou a decisão que os black cabs todos serão elétricos. Todos serão elétricos. Entendeu? Então, a gente não está discutindo só modais de transporte alternativo, nós estamos querendo saber a tecnologia, como é que eu gero emprego, como é que eu não gero poluição, como é que eu tenho, na realidade, ganhos individuais e coletivos sobre opções de transporte, com opções tecnológicas. Se eu tenho um parque de automóveis no Brasil, eu tenho que exigir que essa tecnologia mude o mais rápido possível a benefício da sociedade brasileira e não ficar na final da fila. Não estou nem discutindo que em São Paulo, no Rio, em Brasília, não tem que ter mais carro na rua, não vou entrar nem nisso, todo mundo quer andar de bicicleta. Mas você quer andar de bicicleta, de balão, de carro elétrico, você tem que ter as opções. Agora, tem opções que você vai andar de carroça, que é mais ou menos isso, o mundo indo na direção. Gente, nós vamos pegar as carroças do século XXI e vamos ficar recolhendo o esterco na rua, entendeu? Como era no passado, e achar isso romântico. Tá? Pode ser isso também. Agora, o que tem que ser importante aqui é que estão tomando quem está tomando decisões, ou as decisões estão vindo a público, melhor dizendo, não estão sendo tomadas pelo Brasil. O Brasil precisa fazer as suas escolhas. É um momento de escolhas, o mundo está fazendo escolhas, porque está em transição. Todo mundo chama de transição, tem gente que fala que está em hold, tem gente que fala que o futuro está bloqueado, por isso que eu comecei falando, não está bloqueado na minha opinião. Você tem várias correntes, mas o que você está vendo efetivamente é o seguinte: o que queremos ser, para onde vamos, como vamos. Paris foi um primeiro passo ali, arrumadinho globalmente, vamos por aqui. Podemos ser mais ambiciosos se tivermos o trilho? Devemos. Porque isso será qualidade do nosso desenvolvimento, do nosso crescimento econômico. Precisamos de transição em alguns setores, uma demora a mais, faremos, por isso a abordagem economy-wide. Você tem que entender, criar condições para que os vários setores econômicos do Brasil sejam competitivos. Você não anula da noite para o dia, mas você começa a estimular o que precisa ser estimulado, desestimular, tipo um phasing out, aquilo que vai ter tempo de vida de 20 anos, 10 anos, 30 anos, mas isso precisa ser objetivado e não ser escurecido como um fog de interesses que não são legítimos da sociedade brasileira, ou que não são legítimos da sociedade porque representam um grupinho. E por que representam um grupinho? Porque é decidido na calada da noite, é decidido nos encontros que nem são agendados, é decidido e nós tomamos conhecimento assustados pelo Diário Oficial ou por algum jornalista que denuncia aquilo. E às vezes a motivação, que pode ser até justa, não estou dizendo que você não tenha razões para aperfeiçoar, agora, conversem, dialoguem para evitar os retrocessos. Isso está posto numa série de coisas, e talvez aí vou provocar o Ritter para devolver a palavra para ele, a necessidade que nós temos, urgente,
de lidar com as questões das nossas populações tradicionais, das nossas populações indígenas. É um desrespeito à nossa história, é um desrespeito a nós como povo. Não quer dizer que tudo tenha que ser demarcado, não quer dizer que tudo tenha que ser... Mas você tem que saber discutir. O que está sendo feito hoje no Brasil é um abandono do Brasil. Tá? Você passa a régua pelo mínimo divisor comum. Você fala assim, é isso, que você pega um exemplo que é fora da curva e aquilo ali é incabível. Soluções em relação a essas questões indígenas, na Amazônia de um jeito, as soluções no sul do país com os aldeamentos é outro jeito. Agora o Brasil precisa discutir isso, ou a gente vai depender de tudo para juiz. Nós vamos ser uma sociedade que tudo depende da decisão de juiz, que tudo eu vou ter que gritar para a Corte Suprema e esperar que a Corte Suprema delibere, e se deliberar em torno dos direitos coletivos e dos direitos individuais eu vou vibrar. Que sociedade é essa? Isso, pelo amor de Deus, nós temos que nos colocarmos como agentes da transformação. Quando a gente faz Paris é isso, foi uma agenda de transformação que enfrentou um colapso, um fracasso em Copenhague, tem origem na Indonésia, em Bali, em 2007. Tá? Para 8 anos depois ser exitoso, com uma decisão em Durban que a gente tomou, e foi o Brasil vai lá, fala uma coisa que ninguém espera, num discurso que vamos fazer agora. Um acordo, um instrumento aplicável a todos. Um instrumento aplicado a todos, todo mundo entra na história, eu disse países isso no desenvolvidos em desenvolvimento. O que você aposta? Respeitada a convenção, sabemos que temos diferença, mas o problema global de clima determina que todos estejam engajados. Isso é uma visão de mundo. Nós saímos da visão do mundo polarizado, desenvolvidos em desenvolvimento, anexo 1, não anexo 1, como a gente chama do jargão, aquilo está preservado, tem obrigações, etc, mas fomos por um outro trilho, foram por um trilho em que junta todo mundo para buscar a solução, respeita as condições nacionais, nenhum problema, mas começa a jogar. Se fosse um jogo de futebol, é assim, olha, entra no campo batendo de outro jeito, vai chutar a bola de outro jeito, mas entrou no campo, não fica na arquibancada dizendo que o cara precisa jogar, ou não está no vestiário dizendo que o cara joga. Não, todo mundo foi instado a entrar no campo. Está todo mundo no campo. Cada um vai fazer de um jeito, vai ser organizado isso com as regras gerais, você vai dar um certo... E você tem que se preparar, o Brasil devia estar se preparando para 3 coisas. Como ele termina a sua fase 1 de Política Nacional de Mudança do Clima em 2020, que nós roubamos a cena em Copenhague, né, onde foi um fracasso, o Brasil foi exitoso. Como é que o Brasil implementa a sua NDC, a sua estratégia, que não é pela governança ambiental, é uma agenda de desenvolvimento, tem que ter interlocução com todo mundo, tem que ter visão estratégica, não é só financiamento. Onde é que você vai incentivar a tecnologia? Como é que você vai mudar? Onde são as regiões que você vai, de fato, gerar desenvolvimento a partir disso? Ou você vai proteger em relação à questão de adaptação? Quais são as nossas vulnerabilidades? E terceiro, como estamos em 2025? A China já está sinalizando 2039. A China já sabe como ela chega em 2025, como é que ela vai estar em 2030, como é que ela quer em 2039, o que ela quer em 2049, 2050. Então, assim, as pessoas vão esperar o quê? Que ela diga e a gente vai soltando pipa enquanto isso? Ou seja, não pode. E outra coisa, não é só o governo. Isso é uma mensagem clara. O governo tem que ser agente da sociedade, não o contrário. A sociedade tem que pautar. E para a sociedade pautar, tem que se organizar para isso. E não é só pelas entidades não governamentais. Tá? Se todo mundo está apostando num mundo em que as instituições antigas, que nós conhecemos instituições religiosas, vão dar conta de tudo, instituições de governo, sindicatos, partidos políticos, nós estamos mostrando agora que não é o caso. Exato. Que não é o caso. Então, essa nova democracia que se coloca, esse novo momento de inclusão política do mundo e no Brasil, porque a crise está colocada em todo mundo, eu não acho que é crise, eu acho muito mais que uma discussão de como nós vamos estar representados, como é que nós teremos setores políticos. Essa é a diferença. Clima é talvez o único tema que eu conheço da agenda que junta todo mundo debaixo de um guarda-chuva. Que não segmenta todos os setores, né? Todos, o social, o ambiental, o econômico, o cultural. Tá? Todo mundo está ali. Então não é possível que a gente... É um tema global que diz respeito aos aspectos vários da nossa vida, né? Água, energia, alimento, saúde, bem-estar, solidariedade, emprego, comida, adaptação, né? E atividade econômica, né? Isso. Se chove muito, ou se passa a chover pouco, a gente tem escassez de água, ou se chove muito.
e você tem desastres naturais, isso, que é o que está acontecendo cada vez com mais frequência e mais intensidade, isso afeta nosso dia a dia. É um outro aspecto, né? A Isabela está falando da necessidade de adaptação, né? De trazer também a questão, o viés da adaptação, a identificação das nossas vulnerabilidades regionais, setoriais, para nortear aquilo que a gente insiste em fazer mal, né? Que é o planejamento de longo prazo, né? Visão, né? Construção de uma visão de longo prazo. Chineses, pensando em meados do século, nós não sabemos como a gente chega em 2020. Hoje seria difícil dizer, a gente vai cumprir com as metas com as quais a gente se comprometeu em 2009 na Política Nacional de Mudanças Climáticas, regulamentadas por um decreto em 2010. Vamos estar no caminho de cumprir com aqueles compromissos assumidos pelo Brasil em 2015, né, que são parte do... são mandatórios hoje. O Acordo de Paris é lei no Brasil. Uhum. O Brasil ratificou, foi transformado em lei no dia 5 de junho deste ano, através de um decreto presidencial. A gente tem que cumprir. Os compromissos lá são vários. E o Acordo de Paris dá essa sinalização de longo prazo, quando estabelece o objetivo de limitar o aquecimento global bem abaixo dos 2 graus, se possível a 1,5 graus, e associado a isso fala em neutralidade de carbono ou descarbonização da economia mundial, né, que diga-se, está também, o Brasil foi o primeiro país em desenvolvimento a colocar numa declaração oficial, declaração conjunta entre Brasil e Alemanha em 2015, o presidente Dilma e a chanceler Angela Merkel, a defesa da descarbonização global da economia. Essa sinalização de longo prazo a gente precisa trazer para uma discussão daquilo que é uma agenda de país, tem que ser uma agenda de país. Não vai depender do governo assinando leis e decretos atingirmos ou não as metas estabelecidas na nossa NDC. A gente depende do engajamento de todos, do indivíduo, do cidadão comum, aos diferentes setores da nossa economia, os diferentes atores da sociedade brasileira. Né? Movimentos sociais, ONGs, a academia que se engaja e produz muita informação, governos subnacionais, estaduais, municipais também têm que estar engajados para que a gente construa esse caminho. Hoje o que a gente vê é que ao invés de estar construindo, a gente está tirando tijolos muito importantes daquilo que é nossa segurança, que é o nosso arcabouço desculpa, é só socioambiental. Queria fazer uma pergunta. A gente está falando bastante de oportunidades, né? O quanto essa transição que a gente está descrevendo pode ser uma imensa oportunidade para o Brasil, né? Tem uma tendência no país de olhar para normas ambientais como restrições ao desenvolvimento. E o que vocês estão dizendo aqui é que boa parte do mundo já está vendo como uma oportunidade, né? Uma chance de um ciclo econômico novo que pode ser lucrativo, né? Pode ser lucrativo para um país criar um ciclo econômico novo e criar oportunidades, de repente criar um setor agropecuário mais inclusivo, de repente começar a pensar numa economia que inove mais e que gere produtos com mais valor agregado em vez de vender só commodity. Mas eu queria desviar um pouco o foco da nossa conversa para os riscos. Para o tamanho do problema. E a gente sabe dos riscos globais dos efeitos climáticos e tem uma discussão que está crescendo também sobre riscos mais localizados, sobre disrupção dos nossos sistemas climáticos regionais. A ideia, por exemplo, de que o desmatamento na Amazônia possa implicar na inviabilização da nossa agroindústria, na redução do regime de chuvas no continente inteiro, no país inteiro. Vocês acham que isso é sério? Vocês acham qual que é o tamanho do risco à frente de nós? Além do risco óbvio do custo de oportunidade, de não aproveitar essas oportunidades que se colocam e de ficar para trás de outros países no mundo, a gente paga caro se a gente não seguir em frente com isso? Bom, eu tenho, não sei se o Rito, eu tenho uma postura um pouco mais crítica. Eu não discuto mais país, eu discuto sociedades. Tá? Nós estamos falando da sociedade brasileira, das nossas escolhas enquanto sociedade. O país vem dessas escolhas, vai derivar dessas escolhas. Tá? Duas questões são absolutamente importantes. Uma sobre os riscos,
vulnerabilidades, incertezas climáticas, que a gente só vai também só ter noção no final do século. Então, isso fica por enquanto meteorológico, segundo os especialistas. Mas a grande verdade, pegando o setor da agricultura, faz a sua colocação ao contrário, inverte. Nós temos uma agricultura tropical que conseguiu se desenvolver em 40 anos. O Brasil importava alimentos 40 anos atrás, o Brasil hoje é um dos maiores produtores de alimentos do mundo. Tem um custo ambiental, tem um custo social, tem um custo econômico, tem um custo tecnológico, ok. Foi uma opção, um caminho, tem as coisas bem feitas, tem as coisas que precisam ser corrigidas. O Brasil também coloca leis para tentar corrigir isso e mudar trajetórias tecnológicas para uma agricultura de baixo carbono. A vontade, eu acho que tem uma miopia política para lidar com isso. Porque às vezes você não consegue fazer porque você não enxerga as soluções. O Brasil não, o Brasil produz as soluções e ele não tem o engajamento político para fazer isso ser determinante como algo que você não tem backsliding, que você tem retrocesso. Então fica na chamada evento demonstrativo ou pequena escala. Tá? Uma solução com a agricultura de baixo carbono não pode ser 1,1% do crédito rural desse país. Não pode. Tá? Não pode. Com o cadastro ambiental rural feito, não pode. O cadastro ambiental rural pode ser um tremendo instrumento estratégico para a produção de alimentos no Brasil, além de proteção ambiental, tá? De indicar para onde que você vai. Isso é um caminho. Você olha para isso e fala assim, cara, pode fazer isso, eu preciso de liderança, eu preciso de credibilidade, eu não posso ter retrocesso. E essas lideranças não são só de pessoas, de fulanos, são de instituições, tá? São de segmentos, de escolhas de sociedade. Esse é um lado da questão. O outro lado da questão é a inserção global do Brasil. O Brasil quer fazer que escolhas em relação a isso? A década de 90 foi marcada por iniciativas de um projeto para a humanidade. Desde a Conferência Rio 92 até a Conferência das Mulheres em Pequim. Você pega 92, 94 populações, 95 direitos humanos, 95 direitos das mulheres, você tem um programa global, uma visão global para o próximo século. O Brasil foi protagônico em tudo. Nós queremos retrocesso ou nós queremos, de fato, avançarmos? Essas discussões que eu chamo de risco, porque nós estamos tendo uma miopia, não por um problema de soluções, eu vou enfatizar isso, mas por um problema de miopia política, de enxergar que a gente vai tocar isso com uma visão de estruturante de sociedade. Eu gosto sempre de falar isso. O que eu vejo hoje no Brasil, politicamente, não dialoga com a gente bronzeada que mostra seu valor. Não dialoga. Nós não somos isso que está colocado aí. Como povo, nós não somos isso. Como sociedade, nós não somos isso. Então, está na hora de a gente falar isso, ponto e basta, e vamos começar a construir algo que, de fato, dê a dimensão desse país com a sua capacidade de prover soluções e de ser um país mais justo. O resto, acho que precisa, sim, de um pragmatismo político. Nós temos que ser muito, não caímos no canto da sereia, como está na moda falar, tá? Não existem heróis. Existe muito trabalho, existem processos, tá? E existe a convicção de que nós podemos fazer a diferença por bem. Esses riscos, muito bem narrados aqui pela Isabela, eles de fato não conversam com os riscos atuais. Por exemplo, no Nordeste brasileiro, semiárido brasileiro... A seca do Ceará, você viu? 100%. Assim, você tem algumas regiões onde não chove há 5 anos. Isso não é uma... A tendência é piorar. Não é achismo, né? Não é isso achismo, é real. As indicações não é o futuro são também, né? Não bem é futuro, presente. já é um presente que se impõe de uma maneira muito dramática e determinante sobre populações. Inclusive sobre populações que passaram por processo de inclusão ao longo da última década, né? Estão sofrendo aqui mesmo em São Paulo, né? Cantareira, quer dizer, você tem uma seca 40% abaixo da mínima histórica, é algo fora da curva, isso se repete? Recordes a cada ano, né? Isso, e a gente não lida com isso. É curioso, né? Tem alguns aprendizados que o Ministério de Minas e Energia acaba de dizer que vai desenvolver um estudo para avaliar a vulnerabilidade do setor hidrelétrico do Brasil às mudanças climáticas. Cada reservação? Isso, por causa da reservação e por causa da predominância da matriz. Mas nós vamos lembrar que a Secretaria de Assuntos Estratégicos, com um conjunto de alguns dos melhores cientistas do Brasil, iniciou os estudos sobre vulnerabilidade no esforço dos melhores esforços sobre identificar as necessidades de adaptação em infraestrutura, energia, recursos hídricos, agricultura, infraestrutura urbana e costeira. E as informações foram produzidas e não estão sendo aproveitadas hoje. A gente está começando um novo... tem bom cenário sobre isso. Tem, mas continua a dizer que ainda precisa
entender melhor. Eu chamo isso de miopia política, entendeu? Precisa colocar um óculos e enxergar, ou uma lente, né? Enxergar que não tem mais como postergar. Exato. Sobre essa miopia, a urgência é óbvia, não só diante das oportunidades que a gente está desperdiçando, mas dos riscos imensos no horizonte. Se você for fazer pesquisa e perguntar para as pessoas estão preocupadas com as questões climáticas, elas acham essas questões importantes e, no entanto, começa a se desenhar um cenário eleitoral para o ano que vem e esses assuntos não estão no centro da pauta, estão muito longe do centro da pauta. É isso mesmo? A minha percepção está correta? Por quê? E tem saída para isso? O que acontece? Tem uma captura do sistema político? Como é que a gente escapa disso? Eu acho que as crises, elas ainda elas dominam o debate político. A crise econômica, a crise de segurança e a crise política. Então, a corrupção, discussão sobre corrupção, combate à corrupção, economia, acho que vão ser, e também a redução de violência, porque a gente vê índices de violência crescendo em todo o Brasil, tendem a ser assuntos muito importantes. Mas se a gente não discutir, não trouxer a questão de que desenvolvimento que a gente quer para o país, qual que é o caminho de desenvolvimento que a gente vai seguir, a gente vai pagar um preço muito alto. É lógico que o cenário é muito incerto, a gente não sabe nem exatamente quem serão os candidatos. Até que alguns que se apresentam como candidatos, eles talvez não concorram, não venham a concorrer. Acho que a gente tem uma incerteza muito grande. Agora, eu também vejo, e eu acredito que a Isabela esteja também se envolvendo em muitos diálogos sobre a política, né, um olhar sobre a política no Brasil e sobre o processo eleitoral do próximo ano, em como essa questão de sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, mudanças climáticas, como que ela pode ser mais importante e mais protagonista do que em eleições passadas. Mesmo nesse cenário, acho que há grupos muito interessantes, de atores da sociedade civil, sem chapéu, sentados e discutindo como acho que é possível que isso aconteça ainda. E atrelando isso a uma discussão sobre a qualidade da nossa democracia, entendendo que isso se vincula à discussão de reforma política, porque esses setores que hoje estão super representados ou sobre-representados no Congresso Nacional e nas nossas instâncias de poder. Falando especialmente da bancada ruralista, mas também de interesses ligados aos mineradores. Vários cortes, mas isso é natural. O que ele está dizendo é o seguinte, tem uma simetria nessa representação. Então a gente precisa melhorar o todo, né, o conjunto, assegurando que a gente tenha, talvez, propostas como maior transparência dos partidos, tanto na nomeação dos seus candidatos, como nas suas prestações de contas, candidaturas independentes, são coisas que conversam com a questão de desenvolvimento, caminho de desenvolvimento com as eleições do ano que vem e que escolhas que a gente vai fazer. As escolhas que a gente fizer na política, então o eleitor vai ter um papel fundamental, vão ser escolhas que vão se refletir no caminho da nossa qualidade de vida e nos rumos que o Brasil e a nossa economia vão tomar. É fácil? Não. É fácil trazer esse assunto com um grau de importância e urgência que ele merece? Não vai ser fácil, mas eu acho que existem pessoas engajadas em fazer com que isso aconteça. É um assunto que veio para ficar. Ele veio para ficar porque ele fala dos rumos de desenvolvimento. Fala do bem-estar, fala da qualidade de vida das pessoas, fala das questões sociais, etc, etc. O emprego, a nova base econômica, os novos caminhos de crescimento econômico, as novas relações entre sociedades. Nós estamos num mundo que teve uma abertura com a internet, é uma nova era, a internet realmente é uma nova era. Você está expondo essas sociedades a conflitos, eu vi essa expressão de uma amiga recentemente, a atritos que nós sequer sabíamos que poderíamos ter, o que está acontecendo com a Europa, as migrações, você olhar Bangladesh, você olha isso e fala, como é que isso está colocado? Nós aqui no Brasil também, nesse país continental. Agora, eu acho que será uma eleição modelada por causas, tá? Vai ser muito interessante, ainda talvez seja a primeira eleição de um novo mundo que vem aí da política, porque você está tendo um esgotamento visível do modelo que nós instituímos para viver a democracia, mas é um momento de valorização da democracia,
não é de descrença da democracia, ao contrário, talvez uma nova expressão de democracia, tá? Onde as pessoas vão ter que trabalhar mais, estarem mais engajadas no debate político do que como se debatia antes por intermédio dos partidos políticos, das instituições que representavam isso, que naturalmente os sindicatos, esses modelos todos que marcam um processo de representação da vontade individual e coletiva enquanto vontade política. Isso não é mais suficiente numa era digital. Mais próximo. E mais do que isso, você tem uma internet, você tem as redes sociais. As redes sociais determinam o comportamento político, inclusive sobre fake news, que é uma coisa impressionante. E mesmo os robôs, a robotização é um impacto político. Tanto é um dos sites que todo mundo mais corre é o tal do boato.org, para saber se é verdade ou se é mentira. Tá? O fenômeno do WhatsApp, isso tudo dá um novo contexto político para as eleições, não só no Brasil, mas o que está acontecendo no mundo. Veja o que aconteceu na Áustria, aconteceu na Espanha, o que aconteceu com a questão dos conservadores na Inglaterra, a própria Merkel. Quer dizer, você tem a França, como é que isso está sendo colocado? Isso é muito interessante ser visto. Por quê? Porque o tema mudança do clima, ainda voltando, é um tema que não sairá da agenda. Ele terá que ganhar expressão nos vários espaços onde a política se manifesta de forma tradicional ou vai se manifestar em novas formas. Tá? Ele virá, talvez, com várias capas. A capa da agricultura tropical mais competitiva, mais sustentável, mais de baixo carbono, a capa da energia renovável, a capa dos transportes, das cidades inteligentes, do modo de viver, de produzir, do compliance de cadeia produtiva, dos financiamentos verdes. Você pode ter várias maneiras de colocar isso, da sustentabilidade, da biodiversidade, dos parques. Isso, hoje se for comprar um apartamento aqui, tiver uma praça na frente, uma árvore, tem um valor agregado monumental. Tá? Porque se tiver uma nascente, então? Se tiver uma nascente, se você tiver na esquina uma praça com uma horta, melhor ainda. Então, coisas que há 10 anos atrás não estavam na agenda de ninguém, enquanto valor, como são chamadas variáveis intangíveis da escolha, da tomada de decisão sobre escolha. A política vai ser a mesma coisa. Agora, eu acho que nós, como sociedade, temos que fazer novos movimentos. Aí, as conversas, que eu também tenho estado a participar em várias conversas, para fazer a inclusão, para não ter a desistência da política. A política é o caminho da transformação para o bem. O que nós estamos deixando é um modelo que esgotou-se. E ainda esgotou-se, tudo na vida esgota, tem início, meio e fim. E não tem nada a ver com a questão de corrupção. Corrupção é algo que você combate. E as instituições brasileiras estão postas para a lei, a justiça, a polícia, o Tribunal de Contas, o Ministério Público, estão colocados aí para seguirem o caminho. Sem exageros, né? É importante preservar a instituição e não entrar nas vaidades individuais. Isso é um desafio da natureza humana. Mas, de qualquer maneira, isso segue, tem que seguir. Agora, nós temos que fazer escolhas. Nós temos que ir atrás do processo. Então, se o seu candidato não fica esperando o candidato dizer o que ele quer dizer, eu acho que tem que chegar e ir, sim, para a conversa e pôr pauta. E sabe o que é? Porque nada vai acontecer em 4 anos. As soluções não acontecem em 4 anos. Soluções de um país feito o Brasil são soluções de médio e longo prazo. Você tem que ter novos rumos. Como é que você agrega valor a cada 4 anos? O que você se compromete de fato a fazer? E não achar que a gente vai viver de marketing, entendeu? Onde as pessoas saem por aí postando em Facebook, etc., como se estivesse fazendo a transformação. Transformação, você tem que sentar, olhar na cara do seu objeto de política pública, da sua sociedade e dizer como é que você transforma aquilo, qual é a sua contribuição para essa transformação. Não tem mágica, não tem deuses, não tem senhores da verdade, não tem animadores de auditório, isso é importante, tá? E também não tem volta ao passado. Tem, na realidade, uma sociedade que quer se expressar. Está na hora da sociedade brasileira se expressar por ela mesma e não por intermédio de pessoas que, na realidade, ficam falando mais do mesmo. Acho que essa é a diferença do discurso que se falava antes e você esquecia em quem você votava. Agora, eu acho que todos nós temos obrigação de nos lembrarmos a cada eleição em quem a gente votou e por que votou. Esse descompromisso que nós tínhamos, eu votei, eu esqueço, acabou. Porque é como um casamento. As nossas escolhas vão estar lá defendendo ou coisas que a gente acredita ou defendendo aquilo que a gente não acredita. Porque é isso, essas bancadas se montam assim, a gente elege e o cara de repente está numa bancada que você, mas como? Eu não sou isso. Ele terá que saber que ele não será mais eleito. E é você que vai dizer isso para ele.
tá? Como ele pode ganhar voto em outros segmentos. Agora, é fundamental do ponto de vista político no Brasil que a gente acredite no povo brasileiro e não fique acreditando em situações encomendadas, são quase flyers. Às vezes eu acho que o povo faz uma astral, sei lá como é que é a história, todo mundo começa a acreditar, o cara grita, faz uma performance, você acha que isso, o cara é macho, para com isso, entendeu? Respeitem as diferenças desse povo, os direitos individuais, respeitem as pessoas. Tem uma eleição que tem que respeitar as pessoas, aí se terá um país mais justo. E aí vamos nessa, sugiro vocês se candidatar. Né? Com essa ideia, infelizmente, eu vou ter que encerrar, porque já passou o nosso tempo. Muito obrigado, Isabela. Obrigada muito a vocês. obrigado, Carlos. Obrigado. Fico o Rita vai se candidatar. Da gente ter terminado com um tom um pouco mais otimista nesses tempos turbulentos. Seja otimista sempre, pragmático. Tá certo. Obrigado, um prazer estar aqui com vocês, um prazer estar aqui no Brasil para mais esse programa.